Bom dia, pessoal. Tudo bem? Gostaria de agradecer a presença de todos. Estamos começando aí o nosso webinar para falar um pouquinho do cenário atual. Tá? Então, a NGX esse ano completa 20 anos. E o objetivo hoje é a gente falar um pouco sobre trabalho remoto e os desafios da continuidade dos negócios, né? Até, Diego, se você puder, desde já, abrir a questão de perguntas e respostas para nós, né? Tem um botãozinho ali com ponto de interrogação. Se qualquer um de vocês quiser fazer uma pergunta a qualquer momento, fique à vontade. Diego, se puder monitorar isso para nós e avisar dos questionamentos, seria interessante. Existe um pequeno delay aí na transmissão, de 15 a 20 segundos, que é o padrão da plataforma, mas fiquem tranquilos que a gente está ouvindo vocês aí através dos questionamentos. Então, pessoal, a gente está passando por um momento sem precedentes na história da humanidade, né? Se a gente for ver, a gente já teve grandes pandemias em um passado bem distante, talvez com um número de mortes muito maior do que essa pandemia atual, mas o planeta nunca parou dessa forma, né? E nunca teve um impacto tão grande. E essa situação toda, né, exigiu um poder de reação enorme de nós, enquanto área de TI e de segurança também, em todas as empresas, né? Se a gente puder usar uma palavra para descrever esse cenário, eu diria, enquanto área de TI, é a resiliência, né? Que é uma característica das empresas, das organizações reagirem a cenários adversos, retomar as atividades e manter um certo nível de operação, né? E a TI está sendo e sempre foi um pilar muito importante para a resiliência das companhias. Mas a reflexão que eu queria trazer para vocês é que, dessa vez, a resiliência ultrapassou muito a barreira de TI. E eu vou comentar um pouco sobre isso nos próximos slides, né? Eu poderia estar dando um bom exemplo aqui, que foi o ataque do WannaCry, que aconteceu em 2017, onde muitas empresas, inclusive, desligaram computadores, mandaram usuários para casa, desligaram data centers inteiros, tiraram cabo desligaram links de internet, enfim, foi um caos, né? Mas eu não quero falar sobre problemas específicos de TI, né? Poderia também trazer aqui o fatídico incêndio que aconteceu na Concorp em 2018, e todo mundo lembra muito bem de quantas empresas ficaram sem operar naquele momento, inclusive a Netflix, que estava lá dentro da Concorp também, mas não vamos falar de problema específico de TI. Se a gente parar para ver, lembrem da greve dos caminhoneiros em 2018. O que esse incidente teve de relacionado diretamente com TI? Nada. Mas foi, para as empresas, um pesadelo, né? Surtiu inúmeros efeitos, inúmeros problemas, inclusive na sociedade. Muitas pessoas não conseguiam mais ir para o trabalho, ônibus não estavam disponíveis, fila em posto de combustível, e muitas empresas acabaram parando por conta disso, né? A gente parar para ver, teve outro caso também, um pouco mais localizado na região de São Paulo, mas não deixa de ser importante como exemplo aqui. São Paulo parou completamente, quantas empresas ficaram prejudicadas, colaboradores não conseguiram ir trabalhar, e, de novo, não tem relação direta com a TI. E aí a gente chega no nosso fatídico momento atual. E o que ele tem de relação direta com a TI? Nada também, né? Direta, eu digo. Mas, indiretamente, a TI é o pilar de sustentação, está sendo o pilar de sustentação de todas essas empresas que pararam, que, enfim, tiveram a continuidade dos seus negócios prejudicados. E essa pandemia ela nos trouxe uma lição aprendida muito importante, que é com relação à nossa fragilidade enquanto área de TI, com relação a grandes catástrofes, né? A gente, não estou falando do poder de reação da área de TI. A área de TI teve um poder de reação incrível, mas a gente pecou um pouco na questão de planejamento, de ter um plano consistente para a continuidade dos negócios, né? Se a gente for ver, pegando alguns exemplos do que a gente passou enquanto consultoria, a maioria das empresas não tinha nem acesso remoto para todos os colaboradores. Tinha acesso para alguns,
e não tinha capacidade nem de expansão para todos os colaboradores. Não tinha notebook disponível para distribuir para os usuários, gera uma corrida por aluguel de máquina, às vezes, não tem mais no mercado, e isso gera inúmeros reflexos também colaterais para a área de TI. Né? E um deles, por exemplo, é a segurança. Né? Então, essa situação também nos mostrou uma fragilidade muito grande das organizações, né? Das empresas como um todo, no que tange a continuidade do negócio. Né? A continuidade ela vai muito além da área de TI. Né? Normalmente, quando se fala em continuidade, muita gente associa com contingência ou com DRP, mas esses são planos específicos da área de TI. Né? Eu ouvi de algumas pessoas já em algum tempo, em algum momento, quando a gente conversou sobre continuidade do negócio, as pessoas falam, mas eu tenho um site backup, se pegar fogo aqui, eu subo tudo em outro lugar, eu restauro do backup. Maravilha, talvez sejam excelentes estratégias de DRP, mas não de continuidade do negócio. No que um DRP, por exemplo, um site backup, ajudaria nessa situação do Covid-19 agora? Praticamente nada, né? O cenário foi um pouco adverso, foi diferente do que a gente está acostumado enquanto TI, né? Então, vamos pegar outros casos práticos que aconteceram já, né? Muitas empresas ficaram totalmente inacessíveis, no caso da Concorp, no incêndio em 2018, porque o prédio ficou bloqueado. Né? Os bombeiros interditaram o prédio e muitas empresas não conseguiram funcionar por causa disso. Outros prédios vizinhos ficaram sem energia elétrica também, porque a CE desligou a quadra inteira. Então, assim, são cenários adversos, são impactos que não envolvem diretamente a TI, mas que têm reflexo sobre a TI. Se a gente pegar outros casos, eu queria trazer um pouco de reflexão para todos nós, né? E se acontecesse uma grande enchente onde a nossa empresa está localizada, né? E se caísse um avião, né? Muitas empresas ficam em rota de voos, né? Rota de aeroporto. Se caísse um avião na empresa, né? Enfim, não sendo pessimista e batendo na madeira, né? Mas enfim, ninguém está livre de grandes catástrofes. E como a gente está pensando nisso com relação à TI? Né? São todos esses casos práticos e não são desastres de TI propriamente ditos. Mas a gente precisa estar preparado enquanto TI e alinhado com o negócio. Essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. Então, se a gente parar para ver aí uma cronologia rápida de reação da TI, do que a gente presenciou aqui, principalmente no mercado da região sul, né? Na semana do dia 9 de março, algumas empresas se anteciparam e já começaram um movimento de preparação dos seus ambientes de TI para suportar um possível trabalho remoto. Né? Na semana do dia 16, algumas empresas já um pouco mais reativas já nos procuraram para preparar os seus ambientes, né? Mas aí já estava, entre aspas, no olho do furacão. Nessa semana agora, do dia 23 de março, algumas empresas que reagiram parcialmente na semana do dia 16 já tiveram algumas ações mais intensas, né? A gente teve aquele cenário onde algumas empresas não pararam totalmente a operação. Mandaram para casa, por exemplo, na semana do dia 16, só a área administrativa. Né? A indústria, por exemplo, continuou com a produção funcionando durante um tempo maior. E ainda assim, a gente tem um cenário de empresas que ainda estão aguardando definição, né? Ainda estão trabalhando, dependendo do segmento de mercado que essa empresa trabalha, não conseguiu parar. A área da saúde, por exemplo, não parou. Algumas indústrias ainda estão trabalhando, estão aguardando definições. Então, a gente tem um cenário ainda um pouco aberto, né, com relação a isso. Mas o que eu quero trazer também é que durante todo esse período aconteceu reação da área de TI. Né? As áreas de TI não tinham planos consistentes, não tinham planejamento adequado, muitas vezes, né? Isso eu não estou generalizando, eu estou trazendo alguns casos. Não tinha um planejamento, talvez, adequado para esse tipo de catástrofe e teve uma reação. Né? E aí o que eu quero trazer é que a reação da área de TI ela é diferente da continuidade do negócio. Né? Então, essa reflexão que eu queria trazer para vocês e colocar o time da NGX à disposição para a gente conversar. Se vocês quiserem
abordar esse assunto de continuidade do negócio, a gente está à disposição aí para bater um papo e ajudar vocês a criarem um plano consistente, alinhado às áreas de negócio e que a gente não precise ter uma reação tão grande, que a gente consiga se antecipar e ter planos desenhados, ter escalas de acionamento já desenhadas, né? Um pouco mais proativo com relação a isso. E aí, com relação a essa questão toda, né, entendendo um pouco desse cenário de caos que a gente está vivendo, muitos fabricantes de tecnologia entenderam o real impacto na sociedade e decidiram liberar os seus produtos para uso e para que a gente consiga, enquanto área de TI, contornar essa situação adversa, né? Seja ela de forma reativa ou proativa, a gente pode contar com algumas soluções. E é esse o objetivo dessa conversa hoje, a gente trazer um pouco dessas soluções para vocês e o que os fabricantes estão propondo com relação a isso. Estou falando um pouquinho sobre soluções de acesso remoto, tá? Para quem já conhece aí as soluções da Checkpoint, né? Até a gente colocou no canto inferior direito um QR Code para que as pessoas consigam escanear, para que todo mundo consiga escanear e consiga acessar o site que cita essa oferta ou que o fabricante explica melhor sobre essa liberação temporária, né? Então, por exemplo, dentro da Checkpoint, ela liberou a VPN IPsec, que é a VPN Client to Site, né? Então, para que os usuários consigam conectar remotamente na empresa e trabalhar, né? Então, para os clientes que já possuem o gateway, o firewall da Checkpoint, existe uma licença temporária de 90 dias e pode ser combinado com os recursos de segurança que a empresa já possua do Checkpoint. Então, toda a parte de filtragem e de regras de firewall, né? E para quem não possui um firewall Checkpoint, não possua um gateway Checkpoint, a gente consegue subir um gateway de forma temporária também, subir a licença de VPN e colocar isso para funcionar de forma virtualizada, dentro do ambiente virtualizado. Então, com todo o potencial de regras também, com todo o potencial da ferramenta. Reforçando, pessoal, quem precisar, quem tiver alguma dúvida, algum questionamento sobre as soluções, sobre tudo que a gente está conversando aqui, podem usar as perguntas e respostas ali para se comunicar conosco, tá? De novo, é um iconezinho que aparece aí na tela de vocês com um ponto de interrogação. Para quem já conhece também soluções da Cisco, é uma outra alternativa, né? Para quem já possui o firewall Cisco ASA, que é muito conhecido, uma excelente ferramenta aí há muitos anos, a Cisco liberou uma licença temporária e gratuita por 13 semanas, também para fazer uma VPN Client to Site, né? Usando o recurso de AnyConnect da Cisco. Existe um clientezinho que vai instalado nos computadores dos usuários e esse cliente conecta na rede corporativa também com restrições de firewall, com uma série de questões. Então, para quem não possui o Cisco ASA, né, e não tem a possibilidade de colocar somente a licença, existe uma versão também virtual, que, da mesma forma como o Checkpoint, a gente consegue subir no ambiente de forma muito rápida, e, de novo, virtual, né, sem muitas movimentações de infraestrutura, consegue colocar uma licença de 90 dias e a limitação é pelo tamanho do Virtual Appliance. Então, tem vários tamanhos de máquina que a gente consegue subir no ambiente e consegue liberar mais espaço para VPN, né? mais número de usuários conectados. Então, essa é outra opção também. E tem o QR Code ali no canto da tela para que vocês consigam acessar também esse site da Cisco e consigam entender um pouco melhor sobre a oferta. Agora eu queria passar um pouco da palavra para o Arthur, né? O Arthur vai compartilhar a tela dele conosco e vai falar um pouco sobre colaboração e experiência no trabalho remoto. Perfeito, William. Obrigado aí pelo início da apresentação. Eu devo compartilhar minha tela com vocês.
A ideia, pessoal, é complementar, então, tudo isso que o William falou a respeito de algumas tecnologias que nossos principais fabricantes vêm disponibilizando para nos ajudar nesse período difícil, tá? E falar a respeito de colaboração e experiência no trabalho remoto, tá? Nós recebemos já solicitações de alguns clientes que já vêm buscando conexão remota através de VPN, né? E já vem buscando uma forma para atender algumas demandas que tornem o trabalho do funcionário mais fluida, mais fácil, né? A Microsoft, um dos nossos principais parceiros, ela liberou um trial de 6 meses do Microsoft Teams, e que, na verdade, é uma estratégia baseada numa oferta que a Microsoft já tinha, né? Uma oferta chamada Office 365 F1, né, que dá direito, então, à empresa não só a funcionalidade do Teams durante 6 meses, mas também sobre o Exchange Foundation, Planner, Office Online, SharePoint Kiosk, Forms e outros, tá? Ou seja, o cliente consegue facilmente, através da NGX, da Cloud2Go, obter um trial e passar a usufruir dessa experiência, tá? Eu gosto muito da frase, sua organização conectada e trabalhando como se todos estivessem na mesma sala. Então, nós estamos tendo essa experiência internamente no grupo NGX, participando de uma série de conferências, conversando sobre o mercado, atendendo remotamente nossos clientes, principalmente usando o Microsoft Teams. Então, com isso a gente consegue aproximar as equipes, né, compartilhar trabalhos, fazer trabalhos em coautoria e aí maximizar muito a produtividade, tá, pessoal? Agora, nós estamos apresentando aqui uma versão simplificada de todos os benefícios que a Microsoft está oferecendo. Esse é o ponto de partida que nós recomendamos, tá? Esse trial de 6 meses, que funciona para empresas que têm até 1.000 postos de trabalho. Caso algum de vocês tenham a necessidade de atender mais de 1.000 usuários, nós também temos um trial de 6 meses que nós providenciamos, abrindo um ticket de suporte com a Microsoft. Seria uma outra licença com mais recursos, mas nós podemos também providenciar para vocês, tá? Clientes menores que não precisam de até 1.000 usuários, talvez até 500 usuários, perfeito. A gente também pode providenciar e ajudá-los a ter uma experiência com Teams. Vai ser uma experiência com algumas limitações, mas vai ser possível para o cliente poder colaborar e poder trabalhar remoto aí com uma fluidez maior, tá? Clientes governo, educacionais e entidades sem fins lucrativos também têm programas específicos. A gente tem todas as informações para poder ajudá-los nesse ponto, tá? Nós estamos percebendo que a nossa base de clientes que de fato tem o Office 365, utilizam o Microsoft Teams, alguns já tinham feito um trabalho de adoção para usar essa ferramenta e melhorar sua produtividade, outros estão fazendo esse trabalho de adoção de forma forçada, mas sendo surpreendidos pelo ganho em produtividade que realmente dá. Ok? Bom, falando agora sobre a experiência do acesso remoto, né, nós temos muitos clientes que já conseguiram conexões remotas através de VPN, mas a maior parte dos clientes ainda não está na nuvem, né? Fica muito mais fácil para o cliente que já tem o seu RP na nuvem, as principais cargas de trabalho rodando no Azure, por exemplo, ou em outra plataforma de nuvem, providenciar o acesso remoto. A maior parte de vocês, na verdade, tem os seus sistemas rodando em data centers on-premises. Muitos desses sistemas são sistemas legado, né? Sistemas cliente-servidor, e que exigem uma banda, exigem requisitos de infraestrutura para poder oferecer uma boa experiência. Então, aí que entra o conceito de streaming de desktop, streaming de aplicações e de sessões. Então, uma ferramenta muito importante para isso, o Windows Server 2016, 2019 tem o serviço Remote Desktop Services, né? Então, nós conseguimos também um trial de 6 meses para poder colocar essa estrutura no ambiente do cliente e fazer com que os usuários que conectam eventualmente via VPN possam acessar aplicações através desse streaming, tendo aí uma performance como se eles estivessem acessando dentro da rede local, tá?
Então, é o ideal para a gente utilizar com acesso VPN ou usando outros artifícios como o RD Web, que caso vocês queiram conhecer, o Diego, nosso time técnico, podem conversar mais a respeito, tá? Agora, a Microsoft, ela também tem essa estrutura de virtualização, de streaming, de aplicações e de sessões, de desktops, na própria nuvem, tá? Então, se o cliente, por exemplo, para o negócio dele é importantíssimo que os usuários utilizem as ferramentas do Office, Word, Excel com muita performance e utilizando na nuvem, nada impede que ele também utilize aí o serviço Windows Virtual Desktop, então virtualizando um desktop na nuvem e acessando esses recursos na nuvem. Eventualmente, o cliente que já tem alguma aplicação, alguma carga de trabalho rodando na nuvem, ele pode usufruir dessa estrutura também, tá? No entanto, ela necessita de algumas licenças que podem ser tiradas proveito se o cliente já tem acesso, né, e vai gerar um determinado consumo de uma instância no Azure. Então, esse é um ponto que a gente pode ajudar vocês a respeito desses requisitos. Pessoal, a gente não poderia deixar de citar um dos principais players de espaço de trabalho moderno, né? Um dos principais players e que vem sendo muito requisitado nesse momento de quarentena de acesso remoto, tá? Eu tive uma conversa ontem à tarde com o pre-sales da Citrix, até para evidenciar todos os benefícios que a Citrix tem a respeito da sua solução, chamada Citrix Virtual Apps and Desktops. Essa tecnologia, na verdade, é a base para o próprio Remote Desktop Services da Microsoft. A Citrix tem uma parceria muito forte com a Microsoft, e para aqueles que realmente precisam de uma experiência diferenciada, né, precisam dar uma maior performance, os usuários trabalhando de casa precisam acessar impressoras, dispositivos, né, a empresa precisa continuar atendendo questões de governança, de segurança, Citrix é uma excelente solução, tá? Aqui, na imagem, o CEO da Citrix estava respondendo uma entrevista da CNBC, explicando aí os 30 anos de vida da Citrix, dedicados aí ao acesso de aplicações, a viabilizar boa performance, né, com links lentos, etc. Então, existe uma campanha Covid-19, né? Os clientes que hoje já têm alguma licença Citrix, e eu acho que na audiência dessa live nós podemos ter alguns, né? Eles vão ter um benefício de 50% de desconto por uma aquisição de 1 ano, tá? Os clientes que já são Citrix Cloud, a Citrix por 45 dias vai permitir esses clientes expandir o seu número de licenças de forma sem limite, tá? Por 45 dias. Esses 45 dias não vão entrar no tracking de governança e de auditoria da Citrix, tá? Então, se alguns dos nossos clientes já utilizam a Citrix Cloud, essa é uma excelente notícia. E para os clientes que não têm licença Citrix, existem descontos especiais para que eles possam adquirir a solução Citrix Cloud, tá? E falar em solução Citrix Cloud, né, é bem importante a gente citar um caso de sucesso que nós temos, não só embasado nessa tecnologia, mas em várias outras tecnologias que nós citamos ao longo dessa apresentação, tá? Um dos nossos principais clientes chegou com uma demanda a partir do dia 17 de março, né? E nós conseguimos entregar 2 dias depois toda uma infraestrutura de acesso remoto para que ele pudesse trabalhar num regime de vendas, né? Uma empresa do segmento de varejo, né? Que tem um motor de vendas muito forte. E essa empresa conseguiu, então, a partir do dia 20 de março, posicionar 350 usuários espalhados pelo Brasil inteiro, né? Mas a maior parte deles concentrados na matriz, em Porto Alegre. E já no dia 23 de março, esse número subiu para 600 usuários. No dia 24 de março, subiu já para 850 usuários. Esse case é muito interessante porque nós conseguimos, junto com a área de TI do nosso cliente, entregar uma experiência completa para o usuário, desde o seu ramal, né, até a colaboração, videoconferência, o acesso ao RP, sistema, tudo, né? Montamos, inclusive, um painel que foi mostrado em reuniões de diretoria. Eu estou me referindo ao cliente do Frio, né? E esse painel evidencia por filiais no Brasil a quantidade de usuários
que vêm trabalhando remoto e usuários que vêm trabalhando nos seus respectivos escritórios, postos de venda, lojas, etc. Tá? Então, esse slide ele se refere ao status do dia 20 de março. Se a gente for verificar o próximo slide do dia 23 de março, a quantidade de usuários remotos trabalhando de casa já subiu consideravelmente. E superando, inclusive, o número de funcionários trabalhando em escritórios. E, no dia 24 de março, superando em muito o número de usuários trabalhando em escritórios. Isso significa que essa empresa, ela não parou de funcionar, ela não parou de vender, ela conseguiu operar com uma continuidade de negócios, né? O que o William falou no início foi extremamente relevante, né? As empresas, elas precisam estar alinhadas com a área de negócio, né? Mas sem sombra de dúvida, algumas arquiteturas modernas de TI, alguns aspectos da modernização de TI auxiliam na reação, se for o caso de houver a necessidade de uma reação rápida, que é o que aconteceu nesse caso do Frio. O cliente já tinha Office 365, ou seja, já estava trabalhando toda a sua plataforma de automação de escritório na nuvem da Microsoft, tá? O cliente já tinha toda uma infraestrutura de telefonia IP Cisco, né? E utilizando o softphone, utilizando o Cisco Jabber, ele conseguiu trabalhar com seu ramal atendendo de casa, com a maior transparência. O cliente já tinha feito uma jornada para a nuvem, o seu principal sistema ERP, CRM, o sistema comercial, rodando no Azure, com acesso remoto através de Citrix Cloud. Ou seja, esse cliente, ele já tem o data center na nuvem, né? Mas ele também já tinha o componente Citrix Cloud para proporcionar uma excelente experiência no acesso SRP, que é um RP, uma aplicação pesada. Toda essa conjuntura facilitou muito a reação desta infraestrutura para uma realidade do coronavírus e de trabalho remoto, certo? Então, assim, o cliente conseguiu uma experiência importante, consegue trabalhar de casa através do seu PC, ou mesmo através de tablets ou do seu smartphone. Nós temos aqui um exemplo de uma tela de uma pessoa da Dufrio. A engrenagem principal são os vendedores, né? Então ele consegue colaborar, trabalhar chat, audioconferências, videoconferências através do Teams. Ele tem ali atrás o Cisco Jabber, atende o seu ramal, né? Então os números de vendas continuam funcionando, né? As pessoas continuam ligando para a Dufrio, continuam sendo atendidas. Lá atrás, o sistema de correio eletrônico, também o acesso ao RP, ou seja, uma transparência total, tá? E nós tomamos conhecimento de uma campanha que a área de RH da Dufrio fez, colocando como exemplo um dos seus principais vendedores trabalhando de casa, tá? Eles internamente divulgaram um vídeo, né, que nós não podemos, por uma questão aí técnica, repassar para vocês agora, mas eu coloquei aqui alguns insights dessa pessoa, e ele comenta que nos últimos 10 a 11 anos, ele diariamente se desloca ao trabalho para poder trabalhar no seu posto de trabalho. Só que agora é um tempo difícil, né, do frio, está proporcionando uma atividade, né, para poder permitir todos os vendedores, todos os funcionários, continuar o seu trabalho de casa, tá? Então ele demonstra ali, comenta sobre a experiência, né, o atendimento correto ao cliente, a velocidade, principalmente no atendimento ao cliente, a experiência do cliente final, né, e repassando a mensagem de que é plenamente possível. Então, para nós, nos trouxe bastante satisfação poder ajudar este e outros clientes que estão nesse processo, né? E é realmente muito importante a gente poder divulgar tudo que os nossos principais fabricantes e fornecedores vêm disponibilizando, tá, pessoal? A gente sabe que é um momento crucial, nós que trabalhamos com TI estamos sendo muito demandados, e o Grupo NGX como um todo se coloca à disposição, tá? Eu acho que agora, William, Diego, se vocês quiserem abrir o áudio de vocês, seria o momento da gente responder a dúvidas, perguntas, né? E poder apreciar talvez algum caso específico que todos tenham.
Pessoal, tem mais uma partezinha que a gente precisa compartilhar também aqui, Arthur. Excelente, okay. Excelente o case que você trouxe, mostra a vida como ela é, né? A prática, as empresas retomando a operação, né? Teve aquela curva de desaceleração, mas ela não chegou a parar, né? Ela teve uma reação muito rápida, a tecnologia ajuda muito nesses casos, né? E justamente como você comentou, acho que foi muito pertinente também, Arthur, a questão da modernização da infraestrutura, né? Acho que isso nos permite uma reação ainda mais rápida, ainda mais dinâmica, nos dá mais ferramentas como TI para suprir as necessidades de negócio. E complementando essa questão de colaboração e experiência do usuário no trabalho remoto, a Cisco também disponibilizou uma outra solução, que é o Webex Teams, né? O Webex Teams, ele basicamente é vamos dizer, um WhatsApp corporativo, né, de forma bem grosseira. Ele tem toda a parte de chat, de times, de colaboração, de compartilhamento de materiais, enfim, permite reuniões remotas, então ele tem uma característica muito forte de colaboração, né? A licença dele é gratuita, o cadastro é individual por pessoa, né? O site, de novo, está no QR Code ali no canto, então cada usuário da empresa precisa entrar nesse site e fazer o seu cadastro lá. Ele é integrável com o Active Directory também da Microsoft, para sincronizar os usuários com um agentezinho, uma ferramenta que roda dentro do ambiente e sincroniza esses usuários com a Cisco, né? E ele tem alguns quesitos ali, né? Ele pode fazer reuniões de até 100 participantes, vídeo em HD, faz compartilhamento de tela, tem sala pessoal também. Então, é uma ferramenta complementar aí a toda essa suite de soluções que o Arthur trouxe também, né? De um outro fabricante. E o Webex Teams tem uma questão interessante que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, mas ele também é integrável com a solução de telefonia, né, da própria Cisco também. Então, agora falando sobre realmente a parte de telefonia, a Cisco disponibilizou também o UCM, que é o nosso famoso Call Manager, muito conhecido já, sistema de telefonia completo, com telefonia IP, enfim, integrável com uma série de soluções. A Cisco liberou uma licença temporária, vai liberar na realidade, né? Esse é um ponto da terceira linha ali, estará disponível a partir de 1º de abril, né? Então, essa oferta da Cisco gratuita. 60 dias de licença para as versões 10 e 11 do Call Manager e 90 dias para a versão 12 do Call Manager. Ela vai contemplar o uso também do softphone, do Jabber, então pode ter um software instalado no computador e a pessoa conectar o seu ramal da empresa, o ramal corporativo, através do computador remoto. Pode ser usado também com o IP Phone normal, que é o computador de mesa, ou ainda a integração com o Webex Teams. Então você pode estar no Teams colaborando com a sua equipe, colaborando com clientes e atender a ligação que chegar no seu ramal também. E como alternativa, né, tem algumas empresas que já fizeram isso, a Cisco tem a questão do Grace Period, né, que é um período gratuito dentro do próprio Call Manager, que pode ser ativado imediatamente, a qualquer momento. Né? Por mais que a Cisco ainda não tenha liberado essa licença temporária, você pode exceder o número de licenças que você tem dentro do Call Manager e disponibilizar o Jabber, enfim, a integração com o Teams, para várias pessoas do ambiente, né? Para vários colaboradores, vários usuários. Essa licença, esse Grace Period, ele tem um limite de 60 dias e ele não pode ser ultrapassado, né, esse período de dias, porque senão o Call Manager trava e você tem que obrigatoriamente comprar as licenças para liberar ele novamente. Então,
esse é um ponto de bastante atenção, né? Quem precisa expandir a sua capacidade de telefonia, nesse momento, já consegue. Não precisa esperar 1º de abril, tá? Para pegar a licença temporária gratuita. Mas, quando exceder o número de pessoas no Call Manager, vai ativar o Grace Period. E ele é perigoso. Se a gente não tomar uma ação depois, dentro de 60 dias, e não regularizar essa situação, seja com uma licença temporária, ou seja, reduzindo o número de funcionários, o Call Manager para de funcionar, né? Então, isso é bem, bem perigoso. Tomem cuidado. E, de novo, como o Arthur comentou, a gente está à disposição também de todo mundo para orientar e para dar os devidos esclarecimentos, ajudar na ativação dessas licenças. A gente está plenamente à disposição. Perfeito, William. Falando um pouquinho de segurança, a gente tem mais algumas ofertas aqui também, de alguns fabricantes. A Trend Micro liberou a licença Trial extensível por até 90 dias do Cloud Conformity, que é uma solução para visibilidade e para checagem de boas práticas de ambientes de nuvem, né? Então, muitas empresas precisaram fazer liberações e conceder acessos de forma rápida, extraordinária, digamos assim, e não conseguiram ter tempo suficiente para pensar em segurança, em revalidar as boas práticas de configuração de nuvem, né? Então, a Trend ela liberou uma licença de até 90 dias para o Cloud Conformity. O Cloud Conformity ele faz um check-up do ambiente de nuvem e te dá vários insights para correção de problemas de configuração, né? A gente sabe que dentro do ambiente de nuvem, 90% dos incidentes de segurança não são por problemas de infraestrutura, eles são por problemas de configuração. E esses problemas, eles são checados por essa ferramenta e nos dá a possibilidade de corrigir. Outra ferramenta possível é o Phishing Insights, que é uma ferramenta da Trend Micro também para fazer teste de phishing, teste de engenharia social dentro da empresa, né? Então, tem templates já específicos do Covid-19 e a gente pode usar uma licença free disponível para testar todos os usuários. Então, a gente pode mandar um e-mail fake lá para os usuários e ver quem é que vai reagir àquele e-mail, clicar, botar o usuário e senha, enfim. A gente pode avaliar isso também. E tem uma outra ferramenta também, o Maximum Security, que ela é uma ferramenta de uso residencial, né? Para aqueles usuários, é uma ferramenta, um anti-malware, né? Um antivírus, é uma ferramenta de proteção para aqueles usuários que estão usando o seu computador pessoal para acessar o ambiente da empresa, né? Que não conseguem, colaboradores que não têm um notebook corporativo, que não tiveram a oportunidade de levar um equipamento corporativo para casa e pode instalar no seu computador. Então, o Maximum Security ele pode ser usado para Windows e macOS. Não está disponível para dispositivos móveis, para mobile, né? iOS e Android. Outra solução também da Cisco é o Cisco Umbrella, que ele é uma ferramenta de DNSSEC. Ele faz filtragem de conteúdo, avalia se a gente tem um site malicioso, né? A Cisco liberou uma licença de 90 dias, né? O habitual era de 14 dias para teste, a Cisco estendeu para 90 dias, e a gente pode também controlar a navegação na internet dos usuários fora do perímetro, né? Integrável com o Active Directory também usando o Virtual Appliance da própria Umbrella. O Cisco Duo também, que é uma ferramenta sem limite de usuários por 90 dias, e ele é uma ferramenta de duplo fator de autenticação, né? Então, para quem quer colocar um fator a mais do que o usuário e senha, o Duo permite que você faça uma checagem com duplo fator de autenticação. Também permite single sign-on usando Active Directory, tem algumas APIs com outras soluções de mercado, pode ser usado com Office 365, com Salesforce, com outras ferramentas nesse sentido. Enfim, pessoal, essas são as soluções aí que a gente gostaria de trazer para vocês dentro do portfólio que a NGX atua, né? São soluções bastante relevantes. A gente está à disposição para ajudar todos vocês nessa caminhada e na liberação de soluções de acesso remoto, de colaboração,
para os colaboradores, para que a empresa de vocês não pare, né? Para que os negócios continuem funcionando, seguindo todas as recomendações aí de órgãos de saúde e que a gente consiga manter a continuidade dos negócios. A gente disponibilizou um canal, então, de contato para todos. Através desse e-mail, vocês podem, enfim, esclarecer dúvidas, nos contatar pedindo apoio, enfim, fiquem bem à vontade para se comunicar conosco através deste endereço de e-mail. Arthur, gostaria de fazer mais alguma consideração? Enfim, fique à vontade aí para fazer um encerramento também. Não, perfeito. Pessoal, só para entender se alguém tem alguma dúvida, a gente tem realmente nesse tipo de apresentação um delay bastante grande, né? Mas talvez o Diego possa nos ajudar aqui, Diego. Se o pessoal conseguiu ter acesso à parte de perguntas e respostas, né? Enfim, entender se a gente vai ter acesso às perguntas ou se não a gente pode buscar um outro momento para isso. Oi, bom dia, pessoal. Arthur, respondendo a tua pergunta, eu fiz um teste agora e consegui mandar uma pergunta ali no Perguntas e Respostas, mas ele estava apresentando certa instabilidade, então a gente deixa esse canal, esse e-mail para quem tiver dúvidas e quiser nos enviar, porque eu acho que a gente está com alguns problemas técnicos no canal de Perguntas e Respostas. Ok, perfeito então. Então, da minha parte, pessoal, eu agradeço a presença de vocês. O Grupo NGX está à disposição. Eu acho que a gente pode contribuir para ajudá-los aí nesse momento, garantindo a continuidade de negócio. Ok? Obrigado a todos. Certo, pessoal. Obrigado a todos. Tenham um bom dia. Contem conosco.